Você tem dificuldade com divisão? Tanta que nem sabe dividir? Essa não é uma realidade só sua, é uma realidade de muitos estudantes no ensino fundamental e até mesmo no ensino médio. Se você quer aprender a dividir, fique neste vídeo, fique nesta aula. Essa é a desmistificação da divisão. Você entenderá que é muito fácil dividir, tanto que você vai se surpreender. Vamos lá! Feras, vamos dar continuidade à operação entre números naturais, neste caso, a divisão. Na aula passada, transmitimos a vocês e construímos a ideia da divisão. Se você não assistiu à aula passada, é importante que antes de começar a assistir a essa aula, que você volte com lápis e papel na mão, anotando, refletindo, dando pausa em todas as aulas, certo? Pois não se aprende matemática apenas observando. Tranquilo? Então é importante que você volte no vídeo, volte na primeira aula sobre divisão, para entender bem o pensamento por trás da operação de divisão. E aqui você vai caminhar naturalmente comigo. Se você ainda não se inscreveu, também é importante que você se inscreva, deixe o seu joinha se você gostou, certo? E ative o sininho. Vamos lá sem mais conversa. Pessoal, a pergunta mágica que foi construída na aula passada, para que você não erre mais nunca uma divisão, é a seguinte pergunta: quantas vezes um número cabe em outro número? Um número e outro número, por quê? Porque eu estou dividindo um número por outro. E a pergunta, eu tenho dois números, e a pergunta é: quantas vezes o 6 cabe no 1236? Olha só, inicialmente, nessas aulas, vamos trabalhar o processo de divisão de forma natural, como deveria ser aprendido inicialmente. Em aulas mais à frente, nós vamos dar também a vocês alguns truques de divisão. Como enxergar a divisão a partir da seguinte representação. Olhe que aqui eu tenho uma representação da divisão. Eu também posso escrever essa mesma divisão desta forma. Eu também posso escrever a divisão desta forma. Mas existe uma quarta forma de escrita da divisão, que é a seguinte forma: 1236 dividido por 6. Certo? Eu quero enfatizar aqui que nós vamos utilizar inicialmente este algoritmo, esta forma de dividir, essa escrita, e mais à frente, para trabalhar os truques com divisão, nós vamos escrever desta forma aqui, certo? Então, vamos lá, não tirando, é claro, da nossa mente a nossa perguntinha-chave, que ela é essencialmente importante para dividir aqui, que a ideia de dividir aqui, não vamos nos sustentar na ideia de repartir, mas na ideia de cabe. E se você viu na aula passada, lembre-se que a ideia de cabe está ligada também à ideia de medida. Tranquilo? Então vamos lá. Continuando. O que nós temos aqui é uma divisão que nós vamos começar pela casa de milhar. Tiago, poderia começar pela casa da unidade? Poderia. E aí você ia fazer a divisão não da forma convencional. Tranquilo? Você também pode pensar neste número como sendo o sistema de numeração. Você pode reparti-lo e depois agrupá-lo, certo? Mas vamos pensar com calma numa primeira situação, que seria dividir a casa de milhar. Certo? 1000 dividido por 6. Ou que a gente pega 1 e diz 1 dividido por 6. Vamos falar em 1. A pessoa que divide, normalmente, quando não dá para dividir, o que é que ela faz? Ela pega o próximo número e forma
um número 12, que nesse caso, por trás disso, não é 12, é 1.200, certo? E aí ele vai dividir, e ao dividir, ele tem como resposta o 2, certo? Que na verdade é 200, porque se aqui é 12 e não é 12, é 1.200, porque eu tenho 1.236. Se eu divido 1.200 por 6, esse 2 ele está representando 200, certo? Mas vamos lá. 2 vezes 6 vai dar quanto? 12. E 12 menos 12, 0. Eu posso até falar tranquilamente 12, 2, mas eu tenho e eu não posso perder de vista a ideia do sistema de numeração. Observe, lembre-se, no nosso canal nós vamos valorizar o desenvolvimento das ideias em sua essência e não vamos perder, porque isso nos ajuda nas aplicações, certo? Então, ok. Aí agora eu vou dividir o restante e nós aprendemos que desce o 3. Veja bem, vamos parar um pouco para fazer uma reflexão, principalmente nesse primeiro exemplo. Ao descer o 3, muitos alunos fazem duas coisas. Primeiro, o aluno que comete o erro natural, ele realiza a seguinte ação. Ele desce o 3 e vai tentar dividir. Como não dá, ele quer continuar a divisão, ele desce o 6. E aí ele vai dividir. 36 dividido por 6, para ele, ficou fácil agora, eu consigo dividir, vai dar 6. E aí ele faz 6 vezes 6, 36. Certo? E subtrai, né? E verifica, resta o 0. E ele fica tranquilo. Muitos nem percebem e nem observam a resposta que obteve. Por quê? Ele chegou na resposta, para ele é interessante. Porque a ideia que muitas vezes nós construímos na matemática é que o importante é chegar na resposta. Gente, matemática não é para se chegar na resposta, é para desenvolver a construção dessa resposta. A resposta ela é consequência, o importante é a construção do pensamento, certo? Lembra-se daquela música lá? Não é sobre chegar no topo do mundo e saber quem venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sentir o processo, né? Essa frase dessa música, ela é para a vida toda e ela é para aqui também, para a construção do conhecimento. Não é sobre chegar no topo, não é sobre o resultado, mas é sobre o caminho, sobre o percurso. O que te trouxe de aprendizagem, o que te trouxe de maturidade. Matemática é isso também. Tranquilo? Então, vamos lá. O aluno, ele nem olha o resultado. Pronto, ele fez o que ele achava que estava certo, acabou. Em outra situação, o aluno que olha para o resultado, ele vai achar algo estranho. Que ele olha e observa, certo? Vai achar algo estranho. Como é que pode que eu estou dividindo 1.236 por 6 e isso só está dando 26? E aí ele vai verificar. E ele aprendeu que multiplicando 26 por 6 tem que dar 1.236. E ele vai multiplicar. Multiplique. Dê uma pausa e multiplique. E você vai observar que não vai chegar em 1.236. E aí ele começa a entrar num processo de frustração. Esse processo ele não é negativo, ele é positivo, desde que ele seja acompanhado, desde que você tenha uma orientação. Mas se não, isso vira uma frustração para o resto da vida. Mas quando ele é acompanhado, aí o aluno ele vai começar a entender por que errou e vai fazer uma correção natural, o que com o pensamento consciente vai começar a realizar a ação de maneira correta. Certo? Vejamos o outro aluno que vai realizar esta mesma divisão.
uma outra possibilidade que também eu vejo muito entre os alunos, certo? Isso que eu estou fazendo aqui, eu vejo isso no cotidiano da sala de aula. Vamos lá. O aluno vai dividir 1.236 por 6. Naturalmente, ele faz o que o outro aluno fez. Ele pega o 12, certo? Muitas vezes ele já nem pensa mais em 1.200, ele só fala 12 e não tem mais a consciência do que está sendo feito. E aí ele pega que vê que vai dar 2, né? 2 vezes, né? Vamos colocar aqui, vamos seguir o padrão ali, né? Ele vai colocar 2, 2 vezes 6 dá 12, 12 menos 12 dá 0. Ele desce o 3. Aí vem uma outra ação. O primeiro aluno, na primeira situação, o aluno desceu o 3, como viu que não dava para dividir, ele desce o 6 e continua. O segundo aluno, ele vai fazer o quê? Ele vai descer o 3 e ele aprendeu uma coisa, que ele não sabe por quê, mas ele viu que dá certo. E aí está valendo. Não interessa para ele, ou interessa, mas ele não tem essa consciência, porque o aluno não enxerga o que o professor enxerga. E aí nós precisamos fazer o aluno enxergar aquilo que também nós enxergamos. E aí nós precisamos proporcionar a ele situações, problemas, certo? Questionamentos, que o leve a esse pensamento. E não simplesmente dar, porque dar não vai levá-lo a enxergar, certo? Então vamos lá. O que eu tenho? Que o aluno faz? Olha, se eu desço o 3 e não dá para dividir, o aluno vai colocar o 0. Não sabe por que colocou 0, mas ele viu que vai dar certo. E ele fez várias continhas e deu certo, ele continua fazendo. Aí ele vai agora e desce o 6 para continuar a divisão. Ele desceu o 3, não dá para dividir, coloca um 0, desce o 6 e continua a divisão. E ele vai dividir 36 por 6, e aí ele vê que dá 6, e 36, 6 vezes 6, 36, 36 menos 36, 0. Ele verifica, e ele já verificou outras vezes, e não viu nada demais no resultado, está tranquilo. 206 vezes 6 realmente dá 1.236, certo? E é uma conta fácil de fazer. Se eu faço 6 vezes 6 dá 36. E se eu faço 200, tirando 6 fica 200. 200 vezes 6 dá 1.200. 1.236, certo? Agora vamos para o aluno que realmente aprendeu divisão. O aluno que realmente aprendeu divisão. O que é que ele faz? Ele faz o seguinte. 1.236 dividido por 6. Ele vai usar essa seguinte ideia. Certo? Consciente ou não, ele vai seguir essa ideia. Tranquilo? Então vamos lá. A ideia dessa forma, formulada na ideia de cabe, poderia ser pensada na ideia de que você vai entender como eu vou fazer aqui. Certo? Olha lá. Ele pode pegar o 1, ele pode pegar o 1 e dividir. E ao pegar o 1, esse aluno, ele pode, mas ele não vai fazer isso. Mas ele entende que se ele pegar o 1, ele vai perguntar quantas vezes o 6 cabe em 1. Quantas vezes um número cabe em outro número. Certo? Ele vai perguntar então quantas vezes o 6 cabe no 1. E ele vai perceber que cabe nenhuma vez, ou seja, 0 vezes. E aí ele vai somente ter o trabalho de colocar esse 0 aqui. E esse 0 aqui não vai ter valor. Tranquilo? Aí o que é que ele faz? Ele já começa pegando do 12, porque aí ele já evita um trabalho a mais. Aí ele vai fazer 12 dividido por 6. Ele pergunta quantas vezes o 6 cabe no 12. Certo? Quantas vezes? 2. O 6 cabe no 12 2 vezes. E 2 vezes 6 dá exatamente 12. Certo? Exato nesse caso. Nem sempre vai dar exato. Pode dar um resto. E aí a gente continua. Tranquilo? Aí ele vai descer o 3. Aí vem o ponto onde você percebe que o aluno ele é crítico e sabe o que está fazendo. Ser crítico é saber o que eu estou falando é embasado em ideias
muito bem construídas, certo? E aí ele vai dividir 3, ele desceu e ele vai dividir 3 dividido por 6, ele faz a seguinte pergunta: quantas vezes o 6 cabe no 3? Quantas vezes o 6 cabe no 3? Estamos falando de números naturais. Ok. Então, nenhuma vez o 6 cabe no 3. Se é nenhuma, o nenhuma é 0 vezes. 0. Ah, peraí. O 6 cabe 2 vezes dentro de 12. E o 6 cabe 0 vezes dentro de 3. Ah, se ele continuar aqui, se ele for multiplicar 0 vezes 6, vai dar 0. Ele pode até fazer isso daqui, e 3 menos 0 vai dar 3. Observe que é uma etapa desnecessária. Por isso que eu posso omitir essa etapa, certo? E descer o 6. Olha que apareceu o 36 que poderia aparecer anteriormente. E agora eu pergunto, quantas vezes o 6 cabe em 36? Quantas vezes? 6. Olha lá de onde vem o 0 que o aluno colocava aqui sem saber por quê. Só seguindo uma regra. Se desce, eu coloco um 0. E não dá para dividir, eu coloco um 0. Se desce, não é que não dá para dividir. Dá. Mas o resultado da divisão é 0. E aí, ao multiplicar 0 vezes 6 dá 0, continua 3 e eu desço 6. Então eu posso omitir esse tipo de passo, esse tipo de ação e realizar a ação direta. Certo? E 6 vezes 6, 36 menos 36 dá 0. Tranquilo? Observe que eu demorei um pouco mais, pegando um único exemplo e explorando as várias formas que essa divisão ocorre, certo? Espero que eu tenha tocado na tua ferida, certo? Mas que eu tenha ajudado a curar esta ferida a partir da plenitude da ideia da divisão. Tranquilo? Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, certo? Dá o teu like e vamos continuar falando de mais divisões, certo? Explorando essa ideia para fixarmos no nosso pensamento, certo? E começar a automatizar as nossas ações. Porque aí, esse conceito de cabe vai te levar para problemas de geometria, problemas de matemática financeira e problemas realmente em que essa ideia de que uma quantia cabe em outra, ela está constantemente, certo? Como, por exemplo, em geometria, quando se trata de problema de área. Quantas vezes, por exemplo, um certo piso, uma certa pedra que será colocada em um piso, cabe dentro de outro piso? E essa pergunta, muitas vezes o aluno vai para uma regra de 3, quando ele poderia efetuar uma divisão direta e chegar no resultado, se ele tem de fato a ideia de divisão muito bem clara na sua mente. Então, vamos lá para um próximo exemplo. Vejamos este exemplo. Vamos dividir 749 por 7. Olha, o aluno que tem um pouco mais de habilidade, ele não precisa realizar a divisão pensando no processo completo. Ele pode pensar no sistema de numeração como sendo 700 mais 49. Divide 700 e divide 49. Depois, junta. 700 dividido por 7 dá 100. 49 dividido por 7 dá 7. 100 mais 7, sempre 7. Essa é a resposta. Não sei se você entendeu, mas o que eu estou falando aqui é para os alunos que já estão em um nível um pouco mais avançado com relação a essa operação. O que não é, se não for o teu caso, então vamos lá. Muita hora nesta calma. Preste muita atenção. Vou pegar o que nós já falamos na aula passada. Vou pegar aqui o 7. Certo? Que é o 700 que eu falei aqui. E aí o que eu tenho? Que o 7, pergunta mágica. Não vamos usar mais a ideia de repartir, mas a ideia de cabe. Quantas vezes 7 cabe em 7? Somente uma vez. 1 vezes 7 continua 7. Ao subtrair, resta 0. Agora desce o 4. Certo? O aluno que faz de forma errada, ele vê que não dá para dividir, ele desce o 9 e continua a divisão.
sem fazer nenhum tipo de alteração aqui no quociente, certo? Esse resultado a gente chama de quociente. O outro aluno, que ele sabe um pouco mais, o que é que ele vai fazer? Mas ele não sabe o porquê, mas ele realiza a ação. Ele vai descer o 4 e colocar um 0 aqui, mas ele não sabe por que colocou o 0. Mas o aluno que realmente sabe dividir, e aí você viu no exemplo anterior, que ao descer o 4, eu vou dividir 4 por 7. Ao dividir, eu pergunto, quantas vezes o 7 cabe em 4? Quantas vezes o 7 cabe em 4? Nenhuma. E nenhuma vez significa 0 vezes. 0 vezes. 0 vezes. Ah, quer dizer que o 7 cabe 0 vezes dentro de 4. Certo? E aí, já que cabe 0 vezes, se eu for fazer a conta, 0 vezes 7 vai dar 0. E 4 menos 0 continua 4. Portanto, agora eu não preciso realizar esse passo. Eu posso descer o 9 e continuar a divisão. 49 dividido por 7 vai dar quanto? 7. 7 vezes 7, 49. Subtraindo, resto 0. Certo? Vamos ver. O aluno que faz da forma errada. Ah, tá. Para verificar se a conta está certa, multiplica 107, certo? Vezes 7, que vai dar 749. Porque 7, se aqui é 107, eu tenho 100 mais 7. E 100 vezes 7 dá 700. E 7 vezes 7, 49. 749, certo? Vamos lá, vamos explorar um pouquinho inicialmente nesta aula os pensamentos em todas as suas ideias, em todas as suas possibilidades. Vamos pensar na forma que muitos alunos fazem, na forma errada. Pegando 749 e dividindo por 7. Até aqui ele faz tranquilo. 7 vezes 1, 7 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. 7 menos 7, 0. Ele desce o 4 e quando não dá para dividir, ele não se preocupa com nada, ele vai descer o 9, porque a ideia dele é que ele tem que continuar a divisão e é o mais importante. E aí ele desce e divide. E aí ele vai ver que vai dar 7 vezes 7, 49 e resposta é 0. E ele chega no resultado que a gente chama de quociente, tá certo? A divisão também pode ser chamada de quociente. Tranquilo? E aí o que é que eu tenho? 17 vezes 7 não vai dar 749, certo? Nós temos um problema aqui, não é isso? Aí o problema é justamente esse. O aluno ele acha que acertou, quando ele errou e nem percebe e aceita a resposta, porque ele fez todos os procedimentos que ele decorou e aí está valendo. Tranquilo, gente? Espero que você tenha gostado desse exemplo. Vamos para mais um exemplo. Observe no exemplo que nós vamos dividir 2005 por 5. Certo? Vamos lá. Continuando, eu pego o 2, não dá para dividir por 5, pois dá para dividir, mas inicialmente eu só teria o trabalho de colocar um 0, porque o 5 cabe 0 vezes dentro do 2. Não esquece da pergunta mágica, quantas vezes o 5 cabe no 2, 0 vezes. Isso seria um trabalho que só a mais. Certo? Seria um trabalho a mais, na verdade. Então, o que é que eu tenho? Vou pegar o 20. Pergunto, quantas vezes o 5 cabe no 20? 4. 4 vezes 5 vai dar quanto? 20. E 20 menos 20 dá quanto? 0. Aí eu desço o 0. Ah, é outra coisa. Tiago, se desce 0, coloca 0 aqui. Não é isso. Não é isso. Ah, outra coisa, se desce o 0 não dá para dividir, desce o 5 e continua a divisão. Também não é isso, é realizar a divisão. Pergunta, quantas vezes desce o 0 e vai dividir 0 por 5? E pergunta, quantas vezes 5 cabe em 0? Nenhuma, 0 vezes. Ah, 5 cabe 0 vezes dentro de 0.
0 vezes 5 dá 0. Se eu coloco aqui 0 e faço 0 menos 0, continua 0. O que é que eu faço logo? Eu desço o 5 e vou continuar a divisão. Certo? 5 dividido por 5, quantas vezes 5 cabe em 5? Uma única vez. E 5 vezes 1 dá 5, subtraindo o resto, 0. Observe que agora, ao multiplicar 5 por 401, você tem 2005. Porque 5 vezes 4, esquece 1, tira 1. Então você vai ter 400. 5 vezes 400 dá 2.000. E 5 vezes 1 que você retirou dá 5. 2.000 mais 5, 2005. Certo? Então, gente, essa é a principal ideia de divisão. E você vai ver que essa ideia ela será muito bem vista, muito bem quista, muito bem aceita quando formos para processar divisão de outros números diferentes dos números naturais, como por exemplo os números que nós chamamos por decimais, os números com vírgula, que é outro vilão, mas nós vamos também desmistificar essa ideia de trabalhar com esses números. Se você gostou desta aula, deixa o teu like, se inscreve no canal. É muito importante que você não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o teu joinha para nos ajudar aí, tá ok? E ativa o sininho, pois a ideia aqui é desmistificar. Você terá sempre aulas atualizadas, desmistificando algumas ideias que são construídas de forma equivocadas. Foi um prazer, até a próxima aula, um abraço e que Deus abençoe a todos. Vamos lá!